Olá pessoal, hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre Fourier. A gente vai estar resolvendo um exercício, um exemplo do livro, na verdade, do livro do Latte, né? E ele fala de transformadas exponenciais de Fourier. E aí, primeiramente, a gente vai estar vindo agora no exemplo do livro, né? Passando aqui rapidamente, ele passa uma explicação aqui para gente, né? eh, Antes de iniciar o exemplo, sobre a determinação numérica de Dn, né? E quem que é Dn? Dn, ele é o coeficiente, né, da transformada exponencial de Fourier, né? Para a gente traçar o espectro exponencial da transformada de Fourier. Então a gente vai precisar desse carinha aqui que é o Dn, né? Então ele equaciona todo a forma, né, para a gente encontrar o Dn, e ele usa o que? A transformada discreta de Fourier para resolver essa situação. E a gente chega nessa equaçãozinha aqui, ó. Dn igual a 1 sobre n0, com n0 menos 1, né, de k de 0 a n0 menos 1, de x da minha função que eu tô trabalhando tirando a Fourier, vezes e elevado a menos jn ômega 0k. E aqui é interessante porque aí ele vai vir aqui no exemplo, ele vai pedir, calcule numericamente e trace o espectro trigonométrico e exponencial de Fourier para o sinal periódico da figura 6.2a. Eu já deixei separado aqui. A figura 6.2a é essa figura aqui. A gente tem uma exponencial aqui de e elevado a menos t sobre 2. E essa que vai se repetindo aqui ao longo da função. Essa função a gente chama ela de x de t aqui, né? E ela passa aqui no ponto 1. Então ele comenta alguns detalhes aqui, ó. Aí para construir o programa, né? Ele comenta algumas considerações iniciais. Fala que as amostras de x de t começam em t igual a zero. E a última enésima amostra está em t igual a t0 menos t. Beleza. Nos pontos de descontinuidade, o valor da amostra é considerado como sendo a média dos valores da função nos dois lados de descontinuidade. Ou seja, aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, o valor amostrado aqui, para eu jogar na minha transformada discreta, né? Eu não vou colocar o valor de 1, eu vou colocar o valor médio dessa função aqui, ó, né? De onde ela percorre aqui. Como que eu faço isso? Eu somo essa altura aqui, que é 1, né? Mais essa alturazinha aqui, né? Para tirar a média desse valor aqui. Mais esse valor aqui, ó. E aí, pegando esse valorzinho aqui, ó, se eu substituir aqui o t por π, eu vou estar o quê? O tempo por π eu vou estar em qual ponto? Vou estar nesse ponto. Então eu tenho essa altura aqui, ó. Então é elevado a menos π sobre 2 mais esse valor de 1 aqui, dividido por 2, eu consigo ter o quê? Meu valor médio, que é o meio dessa onda aqui, ó, né? Tá, beleza. Então para esse ponto específico aqui, eu preciso desse valor médio que eu utilizo como amostra. Só esse ponto específico. Então, ele fala isso aqui, ó. Valor considerado como sendo a média dos valores da função e dos dois lados de descontinuidade. Portanto, a amostra em t igual a zero não é 1, mas é e elevado a menos π sobre 2 mais 1 dividido por 2, que é igual a 0,604. Beleza, continuando, para a definição de n0, precisamos que dn para n maior ou igual a n0 sobre 2 seja negligenciável. Como x de t possui descontinuidade, dn decai lentamente, em função de 1 sobre n. Logo, a escolha de n0 é aceitável porque n0 igual a 200 é aceitável porque n0 sobre 2 é enésima harmônica, né? Ela vai ser o valor 100. E esse valor aqui é 1% da fundamental.
Mas a verdade, o que que ele faz aqui, ó, né? O número, o n aqui pra gente, é o número de amostragens, né? Então, ele vai fazer aqui um valor aproximado de 1% aqui, né, do valor da enésima harmônica, e ele vai colocar aqui, ó, ele fala aqui também para considerar, né, que esse n0 seja uma potência de 2. Então ele pega esse valor de 200 aqui e joga para cima para dar uma potência de 2 para facilitar aqui na resolução do problema computacional. Beleza. Então agora ele constrói o programa para a gente conseguir fazer o espectro trigonométrico e exponencial da Fourier dessa figura aqui. Beleza? Então tá, o que que eu fiz? Peguei agora, a gente construiu o programa aqui exatamente igual foi construído lá no programa para, vou aumentar um pouco o tamanho aqui. O programa foi construído exatamente a cópia do que está lá no livro, né? Vocês vão encontrar aí no livro do Latte, na página 583, esse exemplo. Então, basicamente, a gente copiou isso aqui e eu vou estar explicando como que funciona esse exemplo a partir do que a gente já foi explicado aqui, ó. Eu tenho que meu T0 é igual a π. O que que é o meu T0? Meu T0 é o período, então ele é o quê? Igual a π, de 0 a π. Beleza. Eu tenho que meu N0, o número de amostragens, foi aquele que definiu, que era 2 elevado a 8, que vai ser 256. Ou seja, daqui até aqui, eu vou pegar 256 valores, né? Pontos aqui de valores, para eu resolver meu problema. Então, basicamente, o que ele está fazendo é isso. São 256 pontos aqui de amostragem. Beleza. O meu T vai ser o quê? O T é o tamanho dessa taxa de amostragem aqui, ó. Por que tamanho? Porque ele compreende um pedaço aqui, ó. Então, estou pegando várias taxas de amostragem aqui. O Tzinho vai ser o tamanho dessa taxa de amostragem. Tá, beleza. Então, finalizando aqui, o que que ele vai fazer? O T0 dividido por N0, então eu tenho esse tamanho. Ele criou aqui também um vetor de tempo, né? Um vetor de tempo que ele vai de 0 até quanto? Até o valor final aqui, ó, do número de amostragens menos 1. Então, ele pega aqui de 0 até o tamanho da taxa de amostragem vezes o número. Ou seja, ele está pegando aqui, ó, estou criando quadradinhos para representar a taxa de amostragem. Então, ele está pegando esse valor aqui, vários valores desse aqui, ó. Então, ele está pegando, vamos supor que fossem todos do mesmo tamanho aqui, né? Porque eu não consegui fazer, mas ele está pegando esse valor de T, que é esse tamanhozinho aqui, esse tamanhozinho aqui da base, e multiplicando por quem? Pelo número de vezes que ela vai apresentar aqui, ó. Que nesse caso aqui é 256. Que aí ele vai ter o tempo total. Beleza. E aí ele definiu um valor aqui para M, né? Que ele só utilizou aqui para cálculo para fazer algumas definições aqui. Mas para frente a gente vai estar entendendo porque que ele usou esse M aqui. Na verdade, só para representação na hora de uma plotagem aqui. Outra coisa aqui que ele fez foi colocar a equação aqui, né? Qual que é a equação? A exponencial de menos t sobre 2 e colocar aqui, ó, aquele detalhezinho que foi falado aqui, ó, no livro, ó. Esse detalhe que eu marquei em amarelo, que o valor da primeira amostragem não é 1. Então, ele pega esse x aqui, ó, o x de 1 dessa função aqui, ó, de t, o x de 1 vai ser o quê? Ou seja, o x de 1, que é esse cara aqui, ó, esse valor aqui, ele não vai ser 1, ele vai ser 0,600 e pouco lá. Então, ele pega e já coloca a expressão aqui, ó. Qual expressão? Essa expressãozinha aqui, ó. É elevado a menos π sobre 2, que vai dar 0,604. Poderia ter colocado direto aqui 0,604. Beleza. E aí, o que foi feito agora? A gente tem, basicamente nesse exercício, essa equação aqui, ó. Dessa equação aqui,
ela tem um somatório, ela trabalha através de um somatório. E o que que é para a gente esse somatório? Esse somatório aqui, gente, ele é um somatório dessa função aqui, que vai me dar esse valor de dn aqui, ó, para cada valor de n. Então, eu tenho que pensar que eu tenho o valor de n aqui embaixo também, ó. Esse valor aqui, o meu valor de n, o meu valor de n é o que? Quando eu for passar para o meu espectro de frequência, né, representando na frequência, né, porque a Fourier eu vou passar do domínio do tempo para o domínio da frequência. O meu n vai ser o meu valor que vai representar meu ponto de frequência, né? É quantas vezes multiplica pelo meu ômega lá. Então, vai ser o n aqui, ó, n vezes, né? Vou ter os n de ordem par e ímpar. Então, esse n aqui é importante saber dele. É 1 sobre n0, né? n0 é o número de amostragens. Eu faço um somatório de 0 até o número de amostragens menos 1, de x de k de t, que multiplica a exponencial de menos jn ômega 0k. E olha que interessante, essa parte aqui, ó, essa parte aqui, pessoal, é interessante pra gente, porque isso aqui, ó, é a nossa transformada rápida de Fourier, é a FFT. Então, eu posso dizer aqui, deixa eu só dar um zoom aqui para ficar mais fácil de escrever. Eu posso dizer aqui, então, que o meu DN, ele é igual a igual a FFT, minha FFT, de quem? A FFT de x de t, que é a minha função lá, dividido por quem? Por n0. Então, eu consegui encontrar o dn, basta fazer a FFT. E é o que ele faz aqui no exemplo. Vamos olhar aqui agora, então. Olha só, ele fala aqui que o meu dn é igual a FFT de x, né, que é a minha função, que eu já coloquei aqui, ó, minha função x, dividido por n0. E aí crio um vetor n. Quem que vai ser esse n aqui? Vai ser meus multiplicadores lá que representam minha frequência, né? Do meu espectro lá da frequência. Então, ele vai fazer do valor de menos 125 até o valor de 125. Porque ele pega o quê? Ele pega aqui em base no número de amostragens e divide por 2. Né? Do menos negativo dividido por 2 até esse valor aqui de 256, até o valor de 256 menos 1. 256 dividido por 2 menos 1. Beleza? Faz uma limpeza aqui e aí ele começa aqui, ó. A primeira figura, ela vai ser o quê? Cria um subplot, usa o comando stem. Esse stem aqui, ele é o comando só para fazer um plot com uma bolinha em cada ponto do meu plot. Então, ele vai plotar quem? Vai plotar n, que vai de menos 125 a 125. De quem? Do valor absoluto do FFT shift de dn. O que é esse FFT shift aqui? Esse FFT shift é porque se eu não colocar esse FF, se eu colocar só o dn aqui, ó, só que o dn já seria FFT, ele fica um valor deslocado, o valor não fica no ponto zero exato. Então, para ajustar essa FFT, que é um programa, um comando pronto do MATLAB ou do Octave, ele usa esse shift aqui, que é um desvio do ponto de frequência. Então, o ponto ele vai ajustar no ponto exato de onde ele deveria ser. Então, você usa esse FFT aqui, vai ajustar nesse N aqui, né, obviamente. De K, beleza? De K não, FFT shift, então ele vai fazer esse stem aqui, e ele vai plotar na cor preta. Esse K aqui, coloca plotar na cor preta. Então, ele usa o M agora, ó. O X, ele usa o X aqui, ó, ele limita o valor aqui, ó, para mostrar no plot de menos M a M. Então, ou seja,
de menos 10 a 10. Então, ou seja, esse n meu aqui vai variar aqui mostrando, vai ser de menos 10 a 10. Ele bota os valores aqui, limites, né, das alturas, de menos 1 até 0,6. E aqui coloca a nomeação do plot. Beleza, basicamente o que ele faz é isso. Então, aqui agora ele pega o espectro exponencial, né, da transformada de Fourier, faz o subplot. Eu tenho eu faço agora o ângulo, né? Eu faço o extend de novo. Eu fiz aqui do meu módulo, né? Do módulo, ou seja, o módulo do valor do meu DN. Agora eu quero o ângulo. Se eu pegar a fase, ele vai pegar aqui agora. Eu já multipliquei aqui por 180 sobre π, isso não está lá no programa, só que aqui para passar para graus, né, porque estava em radianos por segundo, eu passei para graus. A gente tem mais costume de mexer em graus. Multiplicando 180 sobre π, pego esse ângulo aqui, a mesma coisa, tem que fazer o desvio lá, e aí ajusto os limites. Fazendo isso, o que eu tenho? Olha só. Fazendo isso, olha, eu tenho meu espectro, né? O meu DN aqui, ó. Tem o meu módulo dele sendo representado aqui. Se forem ver, vai ser o mesmo resultado lá do livro. E tem o meu ângulo em graus aqui, ó. No livro não está representado em graus, né? Então, se eu for aqui no livro, eu vou ver exatamente o mesmo gráfico. Meu DN, né? Só que aqui, igual eu estou te falando, aqui não está em graus, ele tem radianos por segundo. Beleza, aqui eu tenho meu espectro trigonométrica transformada rápida de Fourier. Estou utilizando transformada rápida, né? Então, beleza, voltando aqui. Agora ele vai fazer o espectro trigonométrico. A gente tinha feito o espectro exponencial, né? Primeiramente, agora eu vou fazer o espectro trigonométrico. E para fazer o espectro trigonométrico, ele utiliza alguns artifícios aqui, ó. Um dos artifícios é o seguinte: a gente sabe que o meu CN, né? CN é quem no meu espectro trigonométrico? É a minha amplitude aqui, né? Ó, representa a minha amplitude lá dos valores. O meu CN, eu posso dizer que o meu CN ele é igual ao DN dividido por 2. O ângulo de... Isso aqui é o módulo, tá? O módulo dele. O módulo de CN é igual ao módulo de DN dividido por 2. Então, eu fazendo isso aqui, eu tenho meu valor... Desculpa, eu fiz o contrário. O meu CN, ele é duas vezes o meu DN. O meu DN é igual ao CN sobre 2. Eu tenho que o meu CN é duas vezes o DN. Então, basta eu pegar o valor que eu tinha encontrado aqui no DN e multiplicar por 2. Eu vou ter o meu valor em logaritmo. O ângulo, ele continua o mesmo, ele não varia para o trigonométrico, né, com a representação trigonométrica, só varia o módulo, né, o ângulo continua o mesmo. Então, aqui, ó, eu faço... olha só, o meu CN vai ser o valor absoluto de DN. Ah, um detalhe, ele só o CN, esse caso, ele só vale para quando o CN é diferente do primeiro vetor. Olha que interessante. Para n diferente de zero. Na verdade, que eu coloco 1, porque no Octave aqui o primeiro vetor é o 1, né? Não é o 0. Mas essa configuração só vale para quando CN for maior. Estiver entre 1 e infinito e menos 1 e menos infinito. Então eu faço isso aqui, ó. Só que o CN eu só vou ter a parte positiva, né? Então eu crio o CN de 1, vai ser só o valor absoluto de DN, é o mesmo valor. Agora, para o CN, a partir do primeiro posição do vetor, ela vai de 2 até m mais 1, que aqui ele colocou no caso o valor de m
só para representar os valores que a gente tinha ali. E aí eu falo, né, que o valor é 2 vezes o valor absoluto, ó. Então, o valor aqui, ó, Cn vai ser 2 vezes o valor absoluto de cada posição do vetor Dn, da segunda até a última posição. Pego o θ é a mesma coisa, ó, o primeiro θ vai ser igual do primeira posição do vetor, a posição 0, né, que seria a posição 0, no gráfico seria essa primeira posição, que é a posição 0. Eu coloco o 1 aqui, esse 1 igual eu tô te falando, porque no MATLAB ele, a primeira posição do vetor tem que ser A1. Então, eu tenho meu θ, a mesma sequência, ó, o ângulo, só que agora o ângulo eu não preciso multiplicar por 2, porque o ângulo ele mantém. Então, eu tenho um ângulo, é dn, da segunda posição até a última. Então, repete o ângulo e multiplica o módulo por 2 a partir da segunda posição do vetor. Primeira posição, que é a posição 0, não varia. Então, beleza, eu faço isso. Agora basta fazer o plot. Faço o plot, né, uso o comando extend de novo, né, no o n. Agora o n eu estou usando o n de 0 a m. E aqui, basicamente, é só colocar o n. Agora eu coloco o Cn, que é o meu módulo. E depois coloco o θ. Faço o extend novamente aqui embaixo, que novamente eu multipliquei por 180 sobre π para deixar em graus. E aí, a gente plotando o gráfico, né, a gente viu aqui, ó, vou ter que plotar ele de novo aqui, só um instante. A gente viu que a gente vai ter um gráfico semelhante ou idêntico, né, ao gráfico lá do livro. Então, a gente pega o gráfico do livro aqui, ó. A gente tem, né, a caída aqui, ó, do meio. Aqui, tá vendo que a parte desse aqui é o dobro, olha. Aqui eu passo, aqui é 0, aqui é um pouco acima de 0,1, aqui é um pouco acima de 0,2 aqui embaixo. Ele decai aqui, e aqui ele tem o ângulo só essa parte da direita aqui, ó, que se repete. Então, vamos ver se o gráfico ficou igual, né? Ficou aqui, ó, se a gente olhar a mesma coisa, ó. Gráfico aqui, né, exponencial, e aqui o gráfico trigonométrico, espectro trigonométrico do exercício. Beleza? Então tá. A gente resolveu essas duas partes do problema. Agora, a gente precisa resolver o seguinte. A gente tem que resolver aqui. A gente conseguiu fazer igual está no livro. A gente vai estar fazendo um extra aqui agora, que é... Se a gente reparar aqui no livro, olha. Ele não utilizou essa equação aqui. Ele não fez esse somatório aqui. Por quê? Porque ele usou, no lugar desse somatório, o FFT. Então, a gente vai fazer esse somatório aqui para chegar na resposta final e ver qual que vai ser o resultado nosso. Então, voltando aqui, né, para o exercício, a gente vê o seguinte. Olha só. A gente tem aqui, ó, o nosso valor de ômega, conforme temos no livro aqui, ó, a gente tem o valorzinho de ômega. Quem é ômega? O ômega ele é fácil de calcular, ó, o ômega é 2π sobre n0. Então, o ômega vai ser 2π sobre n0, coloca aqui. O nosso n, eu vou determinar agora que ele vai ser de menos 128 até 127. E agora, que é basicamente a mesma coisa que a gente tinha do n antes, né? Só botei números aqui. E o dn aqui eu defino um valor de dn inicial 0 para fazer esse somatório. E agora eu vou fazer esse somatório. Como é que eu vou fazer esse somatório? Eu vou fazer assim, ó, para ir de 1 até 256, que são 256 amostras. Eu vou fazer um for de k de 0 até n0 menos 1. Por que de k de 0 até n0 menos 1? Porque é o somatório aqui, ó. Se eu pegar o somatório aqui, ó, ele é de n0, de 0, né? Até o quê?
meu somatório até n0 menos 1. Beleza. Então eu faço esse somatório, depois faço a expressão conforme ela está aqui, ó. Quem é minha expressão? Agora eu tenho que fazer exatamente isso aqui. Só que como é um somatório, eu preciso fazer essa funçãozinha de retorno no início, que ela é dn é igual a dn mais. Então toda vez que esse for ele fazer uma interação aqui, ele vai somar o dn anterior, né, o valor anterior, que vai estar fazendo basicamente esse somatório daqui a partir de diante. Então beleza, fazendo isso aqui, agora eu só preciso colocar a expressão aqui dentro. Então eu faço de x de k. Eu não preciso colocar esse t aqui, porque esse t aqui vai ser meu valor da taxa de amostragem. E nesse caso aqui eu preciso do número inteiro. E como eu tenho o valor aqui exato já do valor de k representado na função, eu não preciso desse valor aqui. Eu vou usar só esse valorzinho aqui de k. Coloquei aqui direto, tá, gente? Isso aqui é como se eu tivesse colocado só 256 valores, por isso que está dando certo dessa forma. Eu não usei a taxa de amostragem nesse caso aqui. E aí eu usei direto quem? O meu K. Meu K. Quem que é meu K? É o K, só que eu coloquei mais um, por quê? Porque, olha só, o meu vetor dn, ele começa da posição 1, ele não começa da posição 0. Então, se eu começasse com ele aqui da posição 0, o meu vetor x de t, né, que é a minha expressão, né, eu teria um problema, porque o MATLAB não aceita isso. Então, eu começo da posição 1, que nesse caso aqui seria minha posição 0 no tempo ali, que seria minha primeira posição. Multiplicado por, ele é multiplicado por essa exponencial, que é o de menos j, n. E quem que vai ser n para mim aqui, ó? N vai ser o valorzinho aqui, ó. Esse n aqui, ó, não vai ser o meu espectro harmônico, não representa lá meu espectro harmônico, ele vai de menos 125 até 125. Então, desculpa, gente, não é 125 não, de 128 até 127. 128 até 127, beleza. Esse número aqui tem que começar em 128, né? Tá, beleza. Então, só que o que acontece? Eu tenho que fazer aqui, ó, de forma que ele comece em 128. Só que meu n aqui, ele já começa no 128. Então, eu tenho que subtrair aqui como se ele fosse começar da primeira posição. Se eu botar aqui, ó, se eu somar 128 mais 129, é como se eu estivesse começando da primeira posição aqui. Então, ele ajusta o meu vetor para apresentar ele da forma correta. Se eu não fizesse isso, ele ia estar... Lembra daquele shift que eu tenho aqui do outro lado? Eu não conseguiria ter esse deslocamento correto, ficaria um gráfico não parecido com o gráfico dali de cima. Ele ia ficar distorcido, a localização dele ia ficar distorcida. Vezes ômega e vezes K. Beleza. O K é o Kzinho do meu for aqui dentro. Fecho o end. Beleza, aí eu preciso pegar o meu D de N. Eu fiz esse somatório, somei todos os valores aqui dentro, divido por N0 agora. Tem que ser... Porque isso aqui, ó, é o meu for. Isso que está aqui dentro é o meu for. Aí depois que eu acabo o for, eu divido por N0, né, para pegar o valor médio aqui. Beleza. Agora eu vou pegar o meu valor absoluto disso e colocar no posição I do vetor aqui, ó. Vai ser minha primeira posição. E aí depois vai ser minha primeira posição. E vou colocar aqui vou fazer também para o ângulo, ó. Coloquei 180 sobre π, multipliquei pelo ângulo aqui na minha primeira posição também. E aí, a partir que vai fazendo a interação, na segunda posição, faz esse somatório de novo, coloca na segunda aqui. Na verdade, é esse aqui, ó, para o D1, aí eu vou conseguir o D1, depois eu vou fazer o D2. Para cada um desses, eu vou ter um somatório desse aqui. Então, para cada um desses Ds aqui, D3, eu vou ter um somatório. Na verdade, ele não começa no 1, né? Ele começa no menos 128. Então, aqui vai começar no menos 128 aqui. Beleza? Só que aqui, ó, eu tô colocando aqui na posição
da 1 até a 256. Depois eu ajusto isso aqui, né, porque isso aqui é só um vetor que vai ser utilizado no meu y. Depois eu ajusto aqui embaixo com o n, né, porque o meu n já começa em 128. Na hora que eu plotar, eu começo plotando desse aqui. Beleza, agora eu faço a mesma coisa, utilizo um stem para plotar a a normalização do vetor aqui e uso também o stem para plotar o ângulo, né? Então, beleza, eu faço esses dois aqui e eu consigo o quê? Chegar no mesmo gráfico utilizando esse somatório aqui, eu vou chegar exatamente no mesmo gráfico que eu tive fazendo a FFT do MATLAB, que já vem pronta, né? E que é como se eu estivesse fazendo a FFT do meu programa. Eu fiz aqui, ó, plotei, né? Plotei até com as mesmas características aqui no gráfico. Então, esse plot aqui, ó, transformada exponencial com transformada discreta de Fourier, né? Aqui eu utilizei a transformada rápida e aqui eu utilizei, né, esses dois gráficos aqui representam esses dois aqui, ó, são idênticos, ó. Eu usei a transformada rápida, aqui eu usei a transformada discreta. Beleza? Então, era isso aí, gente. Eu espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido um pouco dessa questão da transformada de Fourier aqui. Agradeço, até mais.